Se eu quiser fumar, eu fumo. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Estamos de volta, começamos como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrotina, para que rogue a Deus que os espíritos comentam nesse programa. Oppan Gangnam Style. Olá pessoal, a gente está começando aqui o primeiro podcast do Estudantes pela Liberdade. Eu sou Pedro Menezes, conselheiro executivo do EPL e coordenador do Sudeste. E quem vai apresentar o programa comigo é o Mano Ferreira, coordenador do Nordeste e diretor de comunicação do EPL. Eu também estou com o Flávio Morgenstern, o estudante mais odiado da FFLeste. A gente queria começar o primeiro podcast contando como a ideia do Estudantes pela Liberdade surgiu no seminário do Ordem Livre de 2012, em fevereiro de 2012, lá em Petrópolis. Estávamos nós três, além de outros 20 estudantes. E no último dia a gente começou a discutir como nós poderíamos expandir as ideias liberais no Brasil. Estamos pensando no futuro, basicamente, e como que essas ideias não têm nenhum respaldo, tanto na academia quanto na imprensa, como em qualquer lugar. Como é difícil falar da liberdade no Brasil, então nós começamos a ter alguns planos de ação, que não são exatamente num curto prazo, mas nós conseguimos até que levar algumas ideias bem rapidamente, né? Uma delas foi o portal liberdade.br, que agrega blogs e tenta estimular as pessoas a produzir conteúdo liberal, libertário na internet. E a outra foi o Estudantes pela Liberdade. Nós já tivemos até nosso primeiro encontro, né? Tivemos um encontro em Belo Horizonte na metade do ano passado. Conseguimos fazer tudo isso em tempo, por sinal, né? De fevereiro para agosto. Foi bem rápido tudo isso e já é uma vitória bem grande que nós tenhamos conseguido fazer esse encontro, chamar pessoas de fora daqui, ter muitas palestras muito interessantes sobre temas acadêmicos muito sérios, muito, vamos dizer, até difíceis, e fazer tudo isso em pouco espaço. Apesar de estarmos completando um ano agora de projeto. E eu acho que vale a gente destacar a capacidade multidisciplinar que ficou evidente na conferência, né? O que demonstra que o Estudantes pela Liberdade é uma iniciativa que, mais do que liberdade econômica, como gostam de dizer que nós nos restringimos, nós falamos sobre liberdade no sentido amplo, em todos os aspectos. E nesse ano a gente conseguiu agregar estudantes de todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados brasileiros já tem representantes do EPL, e nós temos já alguns grupos muito fortes e muito ativos em universidades, como em São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Campina Grande. Em Brasília a gente não pode deixar de destacar o grupo Aliança pela Liberdade, né? Foi fundado por um dos nossos conselheiros, o Carlos Góes, e hoje eles são a gestão do DCE da universidade. É difícil falar de liberdade nas universidades porque, basicamente, o que fomenta todos os movimentos que são contrários à liberdade são as universidades brasileiras, né? Nós aproveitamos uma entidade que já existia muito antes de nós, a Students for Liberty. Aproveitamos até esse nome, achamos muito interessante que nós fôssemos uma espécie de filial deles aqui no Brasil. Convidamos muitas pessoas que foram criadoras do Students for Liberty para palestrarem em Belo Horizonte no ano passado. Foi uma troca de conhecimento muito interessante, porque os Estados Unidos têm uma tradição de
liberdades civis, liberdades individuais altíssimas, né? Eles foram fundados basicamente sobre esses pilares. Os Founding Fathers são conhecidos por todos, vejo que está no cinema até hoje, né? Lincoln, um dos grandes nomes, não Founding Father, mas ele é um dos grandes nomes das liberdades individuais sendo propagadas em caráter continental. E aqui no Brasil é muito difícil fazer qualquer uma dessas coisas, porque as nossas universidades elas não fomentam a liberdade, elas fomentam muitas ideias, às vezes quase ditatoriais, ou ditatoriais de fato, sob diversas roupagens. Mas a liberdade, de fato, elas nunca se preocuparam com isso. Então, por isso que nós tivemos um grande foco, tanto em tentar atingir a mídia, tentar atingir a imprensa com ideias pró-liberdade, como também mostrar, pelo menos nas universidades, que existe espaço, existem pessoas interessadas em discutir liberdade que não sejam simplesmente aquele status quo de sempre que nós vemos nas universidades, que gera coisas que nós vemos na imprensa que são simplesmente deprimentes em relação aos nossos estudantes. Pegando o gancho do que Flávio falou, a gente pode dizer que a inspiração no Students for Liberty amadureceu até o ponto em que, em dezembro do ano passado, nós instituímos uma parceria e agora nós somos integrantes da rede Students for Liberty International, que, além do Students for Liberty americano, agrega o EPL, entidades em defesa da liberdade na Europa e na África. E começa a se formar agora um grupo na Austrália, de estudantes liberais australianos. Inclusive, dessa parceria surgiu a oportunidade do Juliano Torres, que é nosso diretor executivo, em Washington, na quarta conferência do Students for Liberty, com outros 1.200 estudantes de todo o mundo. Uma coisa que é muito interessante para os estudantes pensarem no Estudantes pela Liberdade é que nós temos uma relação direta com vários think tanks. Então, assim como o Juliano está agora em Washington, nós temos a oportunidade de trazer estudantes de diversos lugares para outros lugares, né, ter esse intercâmbio geográfico de fato, e com ideias muito, muito interessantes. Basta pensar hoje que, por exemplo, no Diogo Costa, no IBMEC, que eu acho que ele é um dos melhores cientistas políticos do mundo, e fazendo todo esse intercâmbio com outras pessoas. Nós já tivemos Steve Horvitz por aqui, nós tivemos Walter Block, diversas pessoas que podem dar um plus muito grande nas carreiras acadêmicas de quem está interessado em conhecer a liberdade, estudar bastante, né, óbvio, ir a fundo nessas ideias. As universidades brasileiras não são muito receptivas a ideias liberais. Inclusive, a gente teve uma experiência desagradável em Recife, que o Mano pode falar melhor. Verdade. Infelizmente, nessa semana, a ativista cubana Ioni Sanches, muito famosa por sua coragem em fazer oposição ao governo socialista da ilha caribenha, desembarcou no Recife após infinitas tentativas de sair de Cuba, e infelizmente foi recepcionada de maneira vergonhosa por pessoas, a maioria barbuda e mal vestida, protestando contra a presença dela no país, o que seria uma suposta traição aos interesses do povo cubano. Na verdade, não foi uma suposta traição aos interesses do povo, né? Mas uma traição completa à ditadura cubana foi, de fato, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque no final das contas, ela acabou dando uma resposta maravilhosa. Tinha manifestantes xingando ela para tudo quanto é lado. Na verdade, não é exatamente para tudo quanto é lado, né? Foram 20 pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas, 1h da manhã. Mas ela, vendo aquelas pessoas, ela comentou, né? Que tinha algumas pessoas xingando, tinha algumas pessoas elogiando. Como ela gostaria de que isso existisse em Cuba? Quer dizer, tinha um grupo fascistoide lá, enchendo o saco dela, xingando ela, falando, mas que coisa linda, que você pode xingar alguém politicamente com quem você não concorda, mas que coisa ótima, né? Ela respondeu uma atitude completamente
fascistinha com uma palavra democrática, né? Falando, nossa, mas parabéns, né? Vocês estão protestando contra quem vocês não gostam. Que pena que em Cuba não possa haver uma coisa dessas. Foi uma atitude para ser aplaudida de pé, uma elegância dela enorme, para ser aplaudida mesmo. Postura digna dos principais pensadores da tradição de liberdade, né? Respaldada por ideias de tolerância, diversidade, de humildade para aceitar as opiniões diferentes. Realmente a gente não podia esperar uma atitude diferente de Aoní Sanches. E os estudantes pela liberdade tentam fomentar isso nas universidades, estamos crescendo cada vez mais agora. Podemos mostrar que existimos de fato e que existe espaço para essa luta por liberdade, como a da Aoní, como de muitas outras pessoas. E a Aoní sequer defende ideias liberais propriamente ditas, ela sequer defende o livre mercado ou coisa assim. Ela defende basicamente que deve existir oposição política no país dela, que os cubanos devem ser livres para sair e entrar do país, que os cubanos devem ser livres para escolher para quem trabalhar, para abrir um pequeno negócio. Ela sequer é uma liberal radical ou uma defensora de ideias liberais propriamente dita. No Brasil, por exemplo, ela seria de esquerda. Sim, quando nós falamos em liberdade, as pessoas não entendem direito o que significa essa liberdade, né? O grande lance da liberdade econômica, no final das contas, significa que você vai ficar com o produto do seu próprio trabalho. Liberdade econômica é isso. Se você não quiser criar o seu próprio negócio, você vai trabalhar para alguém, só que em relações livres. Você vai escolher se você prefere este emprego ou aquele emprego, de uma maneira sem coação, sem violência, sem nenhuma espécie de força que te exija um comportamento específico. E basicamente essa troca livre, essa forma de você trabalhar e ficar com os frutos do seu próprio trabalho numa negociação clara e específica com alguém, sem coação, foi o que garantiu a riqueza de muitas nações. O que nós vemos são pessoas que pensam em outros índices, por exemplo, desigualdade, que eles acabam nunca sabendo definir exatamente o que é, e falam, Cuba tem menos desigualdade social do que no Brasil, só que todas as outras liberdades com isso são destruídas. É muito comum nós ouvirmos falar que as pessoas são a favor do liberalismo político, mas não do liberalismo econômico. Isso é um contrassenso muito grande, porque como é que você vai ser a favor de todas as liberdades individuais, de você poder casar com quem você quiser, de você trabalhar para quem você quiser, se envolver com quem você quiser, só que em compensação, na hora do trabalho, aí as pessoas falam, não, para você ficar com os frutos do seu trabalho, nós vamos ter um governo aqui específico que vai pegar todos os seus frutos e vai fazer o que o governo quiser fazer com os frutos do seu trabalho. Pegar toda a sua riqueza e roubar através de impostos, através de outras coisas. E no final das contas, você sempre favorece o governo e não o indivíduo. Então é impossível você ser a favor de qualquer liberdade civil sem ser a favor também da liberdade econômica. Eu acho que nós nem estaríamos falando de liberdade econômica se não tivessem feito esse engodo, né? Nós simplesmente estaríamos falando de liberdades individuais, de liberdades civis, e com uma liberdade econômica ali inclusa, mas como tentam sempre roubar o nosso dinheiro, roubar o dinheiro da população, por isso que nós nos focamos tanto nisso. Existe uma frase muito boa do Pedro Sete, que fala que ele não entende porque é que um homem pode escolher se casar com outro homem, mas não pode escolher comprar um carro do México, e vice-versa. De fato, para quem pensa em liberdade, nós temos de pensar em liberdade de expressão, temos de pensar em liberdade, sobretudo da liberdade de quem a gente não gosta, né? Porque lutar pela nossa própria liberdade é algo quase pleonásmico. Todo mundo faz isso, qualquer um faz isso, qualquer ditador pensou na sua própria liberdade. O que é difícil, de fato, é termos certos princípios que incluam a liberdade do próximo. Isso é uma coisa muito interessante, é isso que anda faltando nas nossas universidades, na nossa imprensa, basicamente em todo o nosso ideário, na nossa inteligência. E vale a pena a gente citar uma frase muito boa de talvez o maior liberal da história do Brasil, que é Joaquim Nabuco. Ele diz o seguinte: eduquem os seus filhos e eduquem a si mesmos no amor da liberdade alheia,
pois esse é o único meio de não ser a sua própria liberdade uma doação gratuita do destino, e de adquirirem a consciência do que ela vale e coragem para defendê-la. O Joaquim Nabuco, com uma frase maravilhosa dessas, os livros dele são abarrotados, basicamente são frases e mais frases brilhantes como essa, uma atrás da outra. Ele não é lido, né? Ele basicamente é lido por historiadores que vão cuidar do período da abolição, que ele foi talvez a principal voz no Brasil a favor da abolição da escravidão. E ele é desconhecido, né? As pessoas esquecem que quem acabou com a escravidão foi um liberal, né? Foi uma pessoa que pensa como a gente, assim como nos Estados Unidos também, foi o Lincoln, né? Estão em voga hoje. Quase todos os principais abolicionistas do Brasil estariam muito confortáveis na PL. Com certeza. Inclusive, a biografia intelectual de Joaquim Nabuco, que se chama Minha Formação, ele faz questão de, no primeiro parágrafo do livro, se situar dentro da tradição do pensamento liberal, né? Ele faz questão de fazer esse encaixe, apesar de que aqui em Recife é algo muito comum quando se fala de Joaquim Nabuco. Infelizmente, a nossa situação cultural está tão dominada pela esquerda que até Joaquim Nabuco, os esquerdistas aqui de Recife costumam querer roubar, né? Já que ele tem uma boa... Apesar de poucos conhecerem, quando se fala de Joaquim Nabuco, se fala com admiração, né? Com respeito. E aí é muito comum aqui, por conta da defesa que ele fazia da reforma agrária, é muito comum aqui quererem dizer que hoje ele estaria sendo ideólogo do MST, absurdos como esse. É uma pena que nós temos ainda palavras como direita e esquerda, não porque elas não existam ainda, isso é um fato. Então, qualquer pessoa sabe que o Berlusconi é de direita, qualquer pessoa sabe que o Fidel Castro é de esquerda. O problema é que essas palavras elas são enganosas, elas dão uma impressão de que você consegue explicar tudo por esquerda e direita, né? Dá a impressão que existe esquerda e direita e você está ou à esquerda ou no centro ou na direita e acabou, não tem mais papo. Como você vai analisar muitos pensadores favoráveis à liberdade de fato, liberdade completa do indivíduo, eles vão ter posturas que às vezes são progressistas, às vezes são conservadoras, simplesmente porque eles são livres. Basicamente é essa a ideia que nós defendemos. Você pode ter sua religião, você pode ter suas crenças políticas, suas crenças familiares, como você vai lidar com sua família, como você vai lidar com seu vizinho, mas de uma maneira livre, sem agressão a ninguém. Até como o próprio Murray Rothbard define os princípios libertários, né? Basicamente o libertarianismo é a ideia de que você é livre para fazer qualquer coisa, desde que não inicie violência física a alguém ou a propriedade de alguém. Só para situar historicamente, a defesa de Joaquim Nabuco da reforma agrária está muito ligada àquele momento histórico do abolicionismo, né? Ele defendia que naquele momento a gente não podia declarar como legítima as propriedades que eram fundadas no regime de escravidão. E aí ele defendia a reforma agrária naquele momento com base nisso. Ele defendia muito corretamente, porque no final das contas, quando você tem um Estado que rouba tudo de outras pessoas, as pessoas estão mancomunadas com o Estado, foi assim que toda nosso império foi feito. Quem era o Estado era o próprio coronelista que tinha muitos escravos, então não tem como você ser favorável à manutenção daquilo. Não tem o menor cabimento. Para você ser livre, você vai ter de ter propriedades livres de fato, e você vai ter trocas entre pessoas, trocas de propriedade que não foram tomadas à força de outra pessoa. Você toma força tanto com o Estado quanto quando você tem uma força anti-Estado muito grande. E no final das contas, o que aconteceu no Brasil foi que essas duas forças eram sempre a mesma, né? Até hoje, no final das contas, né, você vai analisar o sobrenome dos políticos, são sempre os mesmos, eles não mudam. Passam séculos e nossos políticos são completamente iguais. Então, antes de mais nada, acho que dá pra gente explicar o que é a nossa liberdade, assim, né? Nós somos contra políticos, a gente não gosta muito deles. Políticos que conseguem vender favores é porque eles têm favores para vender.
a relação mais óbvia do mundo, isso é uma coisa muito perigosa, né? Alguém que pode te dar alguma coisa a troco de nada, também pode te tirar alguma coisa a troco de nada. E isso não é liberdade. Infelizmente é como nossa política é feita. Eu não lembro quem foi que falou outro dia. A única coisa que você precisa saber sobre política é o seguinte: se um ditador sanguinário subir ao poder, ele vai preferir o quê? Uma economia estatizada ou uma economia liberal? Fui eu que disse. Valeu pela propaganda aí. Outra coisa também que vale a pena comentar sobre o que vocês falaram é que a narrativa histórica no Brasil é muito antiliberal. Todos os personagens que são liberais de fato e são vistos positivamente, hoje são identificados com a esquerda, como o Joaquim Nabuco, que o Mano falou, e tem também o Rui Barbosa, que também é um cara que hoje é visto positivamente por grande parte da academia, e era um liberal de fato. Inclusive, eles estudaram juntos, né? Foram contemporâneos aqui na Faculdade de Direito do Recife. Quando você pergunta para algum estudante de ensino médio quem eram os liberais do Brasil, ele vai te responder que era o Geisel, que foi o sujeito que mais criou estatais no Brasil. No mundo, ninguém criou tantas estatais quanto o Geisel. Talvez falem do Fernando Henrique também. Tem uma mania de falarem disso, né? Como se qualquer pessoa que privatizasse algo fosse necessariamente um liberal. Na verdade é que você ser contra o Estado decidindo as coisas por você é uma coisa comum também à social-democracia. As pessoas falam de social-democracia como se ela fosse socialismo. Não, social-democracia é uma democracia, não é socialismo, não é uma ditadura do proletariado. O próprio pai da social-democracia, ele era a favor do capitalismo, né, que era um capitalismo mais específico dele. Mas ele era a favor do capitalismo, ele lucrou, acho que 20% das economias dele em plena crise de 29, na Maynard Keynes. E ele era a favor de privatizações. Ele era a favor de privatizações em alguns períodos. Ele não achava que o Estado deveria fornecer tudo. É o erro das pessoas em falarem de social-democracia como se ela fosse socialismo. Não, tem que mandar tudo na mão do Estado, e se você tem qualquer liberdade de ação fora dele, você já deixa de ser social-democracia. As pessoas manipulam demais as palavras com isso. Sobre Fernando Henrique, basta a gente dizer que ele foi um dos principais responsáveis pela estruturação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Se existe algo antiliberal, é um sistema completo. É basicamente o Obamacare, né? A gente não liga pra isso, mas é basicamente o Obamacare que nós temos aqui. Quando nós falamos em trocas livres, sobretudo, as pessoas não entendem isso, né? É estranho isso porque no final das contas, se eu perguntar na rua, sair agora, você é a favor da liberdade das pessoas, eu não sei quem é que vai me dizer não. Porém, ninguém aceita essa ideia de uma troca livre, de uma livre associação e de um trabalho de fato livre. Só que tem algumas coisas que são realmente contraintuitivas, ou pelo menos contra o senso comum. Hoje mesmo aconteceu uma coisa comigo. Tinham citado uma frase minha, como o Pedro citou agora, e acharam aquilo muito radical. Caramba, será que você acredita tanto assim nessa... Falam em mercado, né? O mercado somos nós, né? Nós é que trocamos, nós é que fazemos fazer aqui um bolinho e vender para o meu vizinho, ou troco por café para o meu vizinho. Isso que é mercado, é simplesmente uma troca. Então, quando falo em mercado, pensamos em grandes corporações, aquele pessoal engravatado que o Michael Moore detesta, né? Mas o mercado somos nós, então... Falaram, mas você acredita tanto nesse mercado, né? Falaram para outra pessoa que estava me citando. E eu falei assim, porque a minha visão dos liberais é que essas pessoas autocentradas, aquele cara que é o self-made man, e ele não tem mais preocupação social alguma. Ele é simplesmente o cara que fala assim, não, se eu conseguir, todo mundo consegue, então que se dane, todo mundo que faça o mesmo caminho, trilhe o mesmo caminho que eu trilhei. Por exemplo, eles não gostam de salário mínimo. Aí eu fui lá e expliquei pra ela, olha, a questão é a seguinte, pegando esse exemplo que ele é bem polêmico, né? Assim, por que tantos liberais detestam o salário mínimo? Vou explicar, na verdade não é porque eles detestam ter que pagar para alguém. O que foi feito, muitos fizeram isso, o Milton Friedman fez isso, foi provar, através de vários estudos comparados, que quando você aumenta artificialmente um salário inicial de uma pessoa, você vai ter evasão escolar, da seguinte forma. O salário mínimo ele não foi planejado para alimentar uma família inteira. Ele é um salário para você começar, para você
enquanto ainda é um estudante, você ter trabalho e ter aprender a ética de trabalho dentro de uma empresa. Enquanto você é um estudante, ele não foi planejado para você cuidar de uma família inteira. Então o que acontece é que um estudante de baixa renda, ele poderia ter um futuro muito melhor se ele se dedicasse mais aos estudos. Só que ele deve ter um emprego qualquer, nem que seja de atendente de loja. E muitos grandes empreendedores começaram com atendendo sendo caixa de supermercado, ou sei lá mais o que. Não há nada de degradante nisso, absolutamente nada. Quando você tem esse tipo de situação e você aumenta artificialmente esse salário desse jovem, o que vai acontecer é que ele vai falar, se eu me dedicar mais ao meu trabalho, eu consigo um saláriozinho um pouco maior até do que esse salário mínimo. Então eu vou abandonar a escola, eu vou me dedicar ao curto prazo agora, que é esse salário mínimo, eu vou ter um salário mínimo e meio, ou 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos no máximo, e ele não vai sair daquilo. Enquanto se ele pensasse no longo prazo, ele falaria, não, eu vou ter um salário baixo aqui, esse salário vai continuar sendo baixo, eu não quero ele para minha vida inteira, então eu vou me dedicar aos estudos e vou pensar no longo prazo. A economia é uma ciência de comportamento. Basicamente, existe uma ciência de comportamento e a economia é um ramo dela. O que ela estudou foi justamente isso. Existe evasão escolar quando você tem salário mínimo. Então, esse tipo de comportamento polêmico, na verdade, é que precisa de um certo estudo que nós não temos nas universidades hoje. Outro ponto muito interessante que o próprio Friedman fala sobre o salário mínimo é que, à medida que você aumenta o valor do salário mínimo, você aumenta junto o desemprego, porque um empreendedor ele não vai pagar muito mais do que ele pagaria livremente a um salário simplesmente porque ele está sendo obrigado a isso. Ou seja, se o empregado que ele vai contratar não produz uma riqueza suficiente para pagar o salário que ele estipulou, ele não vai pagar simplesmente por caridade. Aquela história de Adam Smith, né? O padeiro não faz o pão pensando em lhe satisfazer no café da manhã, mas pensando em ganhar o próprio dinheiro. Então, à medida que você aumenta o salário mínimo, você cria uma barreira artificial para que pessoas pouco qualificadas entrem no mercado, já que elas não são tão capazes de produzir riqueza quanto pessoas mais qualificadas. E aí, quando você acha que o salário mínimo está beneficiando aquelas pessoas menos favorecidas, na realidade está acontecendo o oposto, né? Você está aumentando o desemprego entre aquelas pessoas menos favorecidas. Então, só aproveitando que vocês estão falando das boas intenções, eu vou aqui apresentar a segunda parte do nosso podcast, que é sobre o Prêmio Kassab. Uma pirueta, 2 piruetas, bravo, bravo. O Prêmio Kassab é uma forma de a gente homenagear o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. E o Kassab ficou famoso porque ele aprovou várias leis completamente inúteis. Qualquer coisa que ele via, ele já tentava proibir. Eu gosto bastante desse negócio de você ver e proibir. Eu gostaria de sair andando aí por aí proibindo um monte de coisa. Só que o problema é que toda essa sociedade ficaria só com a minha cara. Eu proibiria, funk no ônibus eu acho que muita gente gostaria de proibir, mas eu também gostaria de proibir, sei lá, almoço com bossa nova, entendeu? Fim de tarde com Beatles devia ser proibido, né, Flávio? Eu acho que deveria, com toda certeza. Eu falo por aí que eu não gosto de Beatles, as pessoas querem me matar, mas eu tenho que ser livre para isso. E as pessoas têm que ser livres para gostar de Beatles, né? Esse é o problema, as pessoas querem que todo mundo goste de uma coisa só. É triste. Em homenagem ao Flávio, acho que a gente devia fazer uma vinheta com os Beatles. Só para ficar na sua homenagem ao Kassab, a gente vai fazer aqui um top 5 das piores coisas que ele fez durante o mandato dele. Não tem nada de direita e esquerda, né? Quando uma lei é ruim, quando o Estado vem te encher o saco, você não quer saber se ele é de esquerda, se ele é de direita ou raio que o parta. Você simplesmente diz isso é uma idiotice e pronto, acabou. Quinto lugar. Aprovada a lei que proíbe o uso de celular nos bancos em São Paulo. Cara, eu não entendi até hoje qual que é dessa lei.
Eles acham que se você proibir o uso de celular, vai diminuir o número de assaltos. Eu nunca consegui assaltar um banco com celular, sabe? Eu acho que eu vou tentar algum dia. Não sei, vou apontar o celular e falar, passa toda a grana aí e ver se o cara se assusta. A tal saidinha bancária, um cara mandou mensagem falando, o cara de camisa azul acabou de sacar 500 reais. Essa lei, ela não faz o menor sentido, ela é simplesmente estúpida. Por sinal, eles proíbem, por exemplo, o que está na lei, né, proibir você usar o celular falando. Então, quer dizer, você pode pegar o seu celular, encostar ele na orelha e falar. Só que o problema é o seguinte, no celular hoje, falar é o que você menos faz com o celular. Você entra no Facebook, esses dias mesmo, acho que foi na semana passada, eu tava no Facebook dentro do banco, então de que adianta o cara me proibir de falar? Eu podia falar com o mundo inteiro, falar, olha, tem uma lista aqui de 1.400 pessoas, eu vou falar pra todo mundo agora, estou no banco, essa agência X. Mesmo que ela tenha alguma intenção aí por trás, é uma intenção que na prática, sei lá, foi um tiro num deserto querendo acertar a água e não deu certo. É simplesmente boba, é uma lei completamente estúpida. Eles olham para um objeto inanimado e falam, você é culpado, não uma pessoa que estava te manipulando, você é que é culpado. O sofá da sala é o culpado pelos ursos, né? Eu não quero nem pensar nisso na vida desses políticos, mas enfim. Podia proibir de gritar no banco, porque ninguém gritava, isso é um assalto. Acabariam os assaltos no banco. O assalto em si já não é proibido. Não é simplesmente proibir o assalto e acabou? Isso é o 5º lugar. Esse é só o nosso 5º lugar, hein? Mas olha, só por uma questão de justiça, o Kassab aprovou, mas a lei é de autoria da vereadora Sandra Tadeu, do DEM. Bom, o partido dele, na época. Ainda era o partido dele. E só lembrando que apesar de ser um top 5, ele proibiu muito mais de 5 coisas em São Paulo, então isso aqui é apenas uma ponta da grande obra dele. A primeira gestão dele foi elogiada por tudo quanto é lado, né? Ele foi reeleito de uma maneira gloriosa, ele foi incrível em seu segundo mandato, que basicamente acho que 90% das pessoas que votaram nele se arrependeram amargamente, não teve... Ele saiu, eu não sei o que é o Kassab em São Paulo hoje, ele é simplesmente um símbolo de alguma coisa que não presta. Mesmo, sei lá, com o histórico de que a concorrência que ele teve aqui pra ser um prefeito tão ruim também é dose, né? Ele conseguiu se destacar mesmo nessa seara. Quarto lugar. Prefeitura expulsa artistas de rua da Avenida Paulista. Ou seja, quem já foi em São Paulo, ali na área da Paulista, pra mim já viu que ficam uns palhaços, saxofonistas. É até uma atração meio turística de São Paulo. Sempre tem um maluquinho tocando bandolim lá. Ele simplesmente pediu para que a polícia, a guarda municipal, expulsasse todos os artistas de rua das calçadas da Avenida Paulista. Ele aí foi contra a concorrência, pô. Palhaçada só dele. É um monopólio, né? Tá vendo? Você só consegue monopólio através do Estado. Essa lei é muito curiosa, né? Porque no final das contas, assim, eu nunca vi uma pessoa que não deteste algum artista de rua. Inclusive, eu acho que os artistas de rua eles devem se detestar mutuamente, né? Toda hora que você tá passando na rua, deve ter alguma hora que algum artista de rua te enche o saco. Isso é um fato. Só que, de novo, né, você está atentando à liberdade das pessoas e qual que é o sentido disso? Por exemplo, na frente do Center 3, hoje, se você passa lá no começo da tarde, tem um cara vestido de Elvis que ele fica lá cantando Elvis o tempo todo. Se você passa no fim da tarde, é um cara vestido de Michael Jackson. Eu não sei se é o mesmo, mas é um cara vestido de Michael Jackson. Quem é de São Paulo deve conhecer o Índio Chiquinha, que é simplesmente a melhor coisa da Avenida Paulista. Esse eu não conheço, hein? Tá vendo? Eu sou o único paulistano desse troço. Pesquisem no Google Índio Chiquinha. É um dos artistas de rua que o Kassab tentou proibir da Paulista. Seria como em Curitiba proibir o Iron Man, entendeu? Essa é uma coisa que não faz sentido, porque o que essa pessoa tá fazendo de mal pra você? No máximo ela tá te enchendo o saco, mas cara, político me enche tanto o saco, e ninguém proíbe a política. No máximo, sei lá, você tá passando e tem uma musiquinha, ou tem uma pessoa que você fala, meu, que cara feio, mas você encontra em qualquer lugar, o cara não precisa ser artista. Sem contar, né,
o que me lembrou essa lei foi a mesma questão das cotas, né? Como é que você vai se declarar cotista? Se autodeclara negro. É a mesma coisa, como é que você vai proibir o artista? Ele vai ter que se autodeclarar artista, porque às vezes é simplesmente um cara que está lá pedindo dinheiro, né? Ou seja, você agora pode pedir dinheiro sem uma manifestação artística, né? Você chega lá pro cara e fala assim, ó, me dá um trocado aí. Agora, se você dança um pouco e fala assim, ó, você achou que a minha dancinha aqui vale alguma coisa, me dá um trocado? Aí já não pode. É uma lei que ela incentiva justamente a falta de cérebro, né? Ela incentiva que as ideias vão pro saco. Que o terceiro lugar, que é uma lei que não é do Kassab, vai lembrar, mas que ele tentou voltar a aplicar. Ele simplesmente passou a expulsar todos os donos de banca que vendiam guarda-chuvas, produtos natalinos, eletrônicos, brinquedos ou publicações nocivas ou atentatórias à moral. Comprar Playboy em banca nunca mais. Não pro Kassab. Esse tipo de lei que mostra por que nós existimos, né? Por que existem pessoas que estão lutando pela liberdade. É por causa disso, entendeu? Fala que nós vivemos no império do neoliberalismo, do capitalismo laissez-faire, e que aqui é tudo desregulamentado e precisa colocar mais Estado. Bom, colocar mais Estado é isso, é proibir o guarda-chuva. Porque o capitalismo laissez-faire, essa coisa de você trocar tudo livremente, é começar a chover e você falar, putz, saí de casa hoje sem guarda-chuva. Passa numa banca, compra a porcaria do guarda-chuva e não se demora para chegar em casa. Mas na hora que você, sabe, tem aquela manifestação do olhar, você olha pro dono da banca, já pensando, você deve ter um guarda-chuva. O dono da banca olha pra você falando, você vai se molhar logo, logo. Em menos de 5 minutos vai cair um pé d'água aqui que você não faz uma ideia, cara. Aí na hora que você chega lá, aparece um policial e fala, pera, guarda-chuva não. Qual é o mal que um guarda-chuva pode causar, você comprar um guarda-chuva? Numa banca de jornal, mas caramba, eu queria ter guarda-chuva em todo lugar, no bar. Produtos natalinos. Qual o mal de você comprar um produto natalino? Não, deveria ter máquina. Não é o de... Deveria ter uma máquina, assim, você coloca lá uma nota de 5 e sai um guarda-chuva, não precisa nem ter um ser humano. Pra que proibir produto natalino? E ainda fala que a gente vive no império do liberalismo, no império do capitalismo amoral. Meu, qual é o sentido disso? Por que o Papai Noel? Se prevalecer a vontade do Kassab, você não vai nem poder se vestir de Papai Noel na Avenida Paulista, nem poder comprar um Papai Noel de pelúcia na Avenida Paulista. Vocês conseguem imaginar qual é o critério que esse pessoal usa para definir o que é que vai ser proibido? Porque eu vi que até cordão para crachá foi proibido. Qual é o critério? Ele acorda, olha pro cordão do crachá, pensa, esse cordão tá muito feio, comprei numa banca, tem que ser proibido. Proibir a banca e o cordão, né? Eu também, nessas horas eu queria muito ser político, né? Nessas horas, assim, tem umas horas que você acorda meio de mau humor, você fala, vou proibir meu vizinho, vou proibir latido de cachorro, vou proibir sei lá mais o que. Dá vontade, eu acho que é hipocrisia negar. A gente acorda às vezes querendo proibir todo mundo, querendo sair, sei lá, dando tiro, por aí. Mas pra que iniciar força, assim, pra proibir as pessoas de serem livres? E pior, né, pra você atrapalhar as pessoas, porque essa história do guarda-chuva é realmente incrível. Eu estou proibindo o guarda-chuva pelo bem social. Aqui chega o Estado e vai acabar com essa pouca vergonha que as pessoas comprarem livremente umas das outras. O número 2, ele tentou trazer o bem social. Segundo lugar, proibição de gritos desagrada feirantes e fregueses em São Paulo. Segundo o decreto assinado pelo prefeito Gilberto Kassab, uma série de mudanças deve ocorrer nas feiras livres da cidade, instituindo as lei do silêncio para os profissionais das barracas. Ou seja, o feirante não pode mais gritar numa feira livre. Acabou a tapioca, né? Que não é tão livre assim. A feira é livre, mas não grita, né? Se começar a gritar, já desce a polícia lá. Acho que tem tanta coisa pra você se preocupar com uma feira livre, sei lá, limpeza, peixe podre, tanta coisa, você não sei o que tá naquele pastel, não sei o que tá naquele caldo de cana, mas é uma tradição de São Paulo, sabe? Uma tradição, acho que do Brasil inteiro, é a coisa mais, sei lá, livre que existe, que mais enriqueceu o mundo, é uma feira livre. Ele não entrou nesse top 5, mas ele também proibiu o vinagrete no pastel de feira. O famoso, né?
Na verdade não foi o vinagrete, ele proibiu que tivesse alguma composição do vinagrete que depois eles trocaram por repolho. Fizeram um vinagrete de repolho, qualquer pastel que você vai comer aqui em São Paulo. Agora é com vinagrete de repolho, então assim, fica um potezinho de vinagrete na banquinha que ninguém usa. Porque é proibido ter um vinagrete, né? Vinagrete deve ser a coisa, deve ser, sei lá, ingrediente de bomba de terrorista. Mas é bizarro você proibir um grito, né? Como é que você vai falar? Não, você tá falando. Não, você tá falando, agora você tá gritando. Não tem como definir. Acho que os fiscais vão com aqueles decibelímetros, né? Tipo, opa, agora passou, tá proibido, agora você tomou uma multa, não, agora não, tá tomando de novo. É simplesmente uma bizarrice. Você faz isso basicamente para você ganhar voto de alguém, para você, sei lá, talvez alegrar sua avó, né? Acho que a vovó acorda e fala assim, você que é deputado, você que é prefeito aí, proíbe uma coisa aqui pra vovó que a vovó tá de saco cheio, né? Isso vai lá, faz um agrado pra vovó, mas que não faz o menor sentido, não tem aplicação nenhuma, né? E se tiver, é terrível, eu tenho medo que tenha essa aplicação. Agora, o primeiro lugar, pior proibição da gestão Kassab. Ele proibiu o ovo de gema mole. Se você chegar num bar de São Paulo, você não pode pedir um ovo frito com a gema mole. Segundo ele, esse é um atentado contra a saúde pública. O ovo tem que ter a gema dura, você tem que pedir um ovo cozido, não pode ovo de gema mole. Eu acho que não existem palavrões na língua portuguesa pra tentar escrever uma coisa dessas. A gente tenta fazer uma piada, né? A gente conseguiu fazer com as outras, mas com essa aqui tá... Eu posso dizer que ela é quase metafórica, né? Uma lei broxante. É tudo que pode ser dito de uma coisa dessas, né? Esse é o Estado, gente. Ó, se vocês querem entender o que é o Estado... O Estado agindo é isso aí, cara. É proibição do ovo com gema mole. Se fosse o Serra, talvez ele colocasse um adesivozinho atrás do seu ovo de gema mole. Este ovo pode causar. Eu lembro de algumas leis de países comunistas, de fato, né? Já que é pra falar dos campeões dos atentados à liberdade. O Enver Hoxha, que ele era o chefe da Albânia, né? Chefe do Partido Comunista da Albânia. Ele proibiu a barba. Costumam dizer que, sei lá, esses ditadores tipo Stalin, Pol Pot e tal, eles deturparam Marx, né? Se você for ver bem, na verdade, eles aplicaram Marx stricto sensu. Só que nesse caso, eu acho que foi o único socialista que realmente traiu Marx foi o Enver Hoxha falando, não, agora a barba tá proibida. E já que a gente falou do Serra, eu preparei aqui uma menção honrosa que ele conseguiu fazer uma lei que talvez seja pior que todos esses do Kassab. Ele queria proibir vender banana por dúzia. Segundo ele, algumas bananas poderiam ser muito pequenas e isso lesaria o consumidor. Você tá vendo que a banana é pequena, mas precisa de uma lei para te proteger. A banana é pequena demais e você não está vendo que está sendo lesado. Nossa, quer dizer que Serra tem problema com o tamanho da banana? Né? Um tem problema com o ovo mole, outro com o tamanho da banana, E quem desobedecer essa lei que ele sancionou, teria que pagar até R$300 mil de multa, isso em 2008. Imagine quanto tem que pagar hoje se você vender banana por dúzia. Então agora que a gente já explicou o motivo da homenagem ao Kassab, a gente vai explicar como é que vai funcionar o prêmio. A cada programa do podcast a gente vai apresentar 2 notícias e ao fim do mês a gente vai colocar em votação pior projeto de lei do mês. Ao fim do ano nós vamos fazer outra eleição e o autor do pior projeto de lei do ano receberá o prêmio Kassab. Provavelmente nós vamos entregar em mão ao legislador responsável pela péssima ideia. Quem tiver contribuições aí de leis maravilhosas, por favor, não mande para o Senado, para o Senado. Mandem para o e-mail cco@epl.org.br, de preferência com algum link para notícia falando a respeito da lei. Ou para o nosso grupo no Facebook, que é www.facebook.com/groups/EPL Nacional. Então eu queria agradecer aqui ao Flávio e ao Mano. A gente está acabando a primeira edição do podcast do EPL. Como essa foi a primeira edição, pode ter alguns erros, algumas gaguejadas que a gente vai esperar corrigir. E além de nós três, a equipe do podcast conta também com o Guilherme Kadima, que é um estudante de jornalismo de São Paulo que fica na parte técnica.